Muitas mulheres acreditam que o primeiro sinal de gravidez é apenas o atraso da menstruação. Mas o que pouca gente sabe é que o corpo muitas vezes começa a mostrar sinais antes mesmo disso acontecer. E o mais curioso é que muitas mulheres simplesmente ignoram esses sinais. Algumas pensam que é apenas mais um sintoma do ciclo menstrual, outras acreditam que é cansaço ou estresse, mas depois descobrem que aquilo já era um sinal de gravidez. Agora eu quero começar te fazendo uma pergunta muito importante. Você já sentiu algo diferente no seu corpo antes mesmo da menstruação atrasar? Algo que depois fez você pensar: será que aquilo já era um sinal de gravidez? Conta aqui nos comentários, porque muitas mulheres que estão assistindo este vídeo provavelmente já passaram exatamente por isso. E compartilhar experiências pode ajudar outras tentantes que estão passando pela mesma fase. Agora vamos falar sobre alguns dos sinais que muitas mulheres relatam antes mesmo do atraso menstrual. Sinal 1: cansaço fora do normal. Um dos primeiros sinais que muitas mulheres relatam é um cansaço diferente do normal. Não é apenas aquele cansaço comum do dia a dia. Algumas mulheres dizem que sentem um sono muito forte. Outras relatam que até atividades simples parecem mais difíceis. Agora me conta uma coisa: você já sentiu um cansaço estranho no meio do ciclo? Isso acontece porque o corpo começa a passar por mudanças hormonais logo no início da gravidez. Essas mudanças podem provocar mais sono e sensação de fadiga. Sinal 2: sensibilidade nos seios. Outro sintoma muito comum é a sensibilidade nos seios. Algumas mulheres percebem que os seios ficam mais doloridos, outras dizem que eles ficam mais sensíveis ao toque, e algumas relatam até um leve aumento de volume. Agora deixa eu te perguntar algo. Seus seios já ficaram mais sensíveis antes mesmo do atraso menstrual? Isso também acontece por causa das mudanças hormonais que começam no início da gravidez. Sinal 3: pequenas cólicas no baixo ventre. Outro sinal que muitas mulheres relatam são pequenas cólicas no baixo ventre. Algumas descrevem como pontadinhas. Outras dizem que parece uma leve pressão na barriga. Agora me conta, você já sentiu uma cólica diferente no meio do ciclo? Esse tipo de sensação pode acontecer por causa da implantação do embrião no útero. Mas é importante lembrar que nem toda cólica significa gravidez. Cada corpo reage de uma forma diferente. Sinal 4: mudança no olfato. Outro sintoma curioso que muitas mulheres relatam é a mudança no olfato. Cheiros que antes eram normais podem começar a incomodar muito. Algumas gestantes dizem que o cheiro de comida ficou mais forte. Outras relatam sensibilidade a perfumes ou produtos de limpeza. Agora deixa eu te perguntar: você já percebeu cheiros mais fortes em algum momento do seu ciclo? Isso também pode acontecer por causa das mudanças hormonais do início da gravidez. Sinal 5: mudanças no apetite. Algumas mulheres também relatam mudanças no apetite. Algumas passam a sentir mais fome. Outras dizem que certos alimentos passam a causar náusea. Agora me conta, você já teve vontade de comer algo específico do nada? Ou algum alimento que antes era normal começou a incomodar? Essas mudanças também podem estar relacionadas às alterações hormonais. Sinal 6: pequeno sangramento de implantação. Algumas mulheres relatam perceber uma pequena mancha rosada ou marrom alguns dias depois da ovulação. Isso é chamado de sangramento de implantação. Ele pode acontecer quando o embrião começa a se fixar na parede do útero, mas existe um detalhe importante: nem toda mulher percebe esse sinal. Algumas têm uma pequena mancha, outras não percebem absolutamente nada. Agora eu quero te perguntar algo. Você já percebeu alguma pequena mancha fora do período menstrual? Algumas mulheres dizem que acharam que a menstruação estava chegando, mas depois descobriram que estavam grávidas. Sinal 7: muco cervical diferente. Outro sinal que muitas mulheres começam a observar é a mudança no muco cervical. O muco pode ficar mais espesso ou mais cremoso. Em alguns casos, ele pode aumentar. Agora me conta uma coisa: você costuma observar o muco durante o seu ciclo? Muitas tentantes dizem que passaram anos sem prestar atenção nesse detalhe do corpo. Mas quando começam a observar os sinais do ciclo,
muitas coisas começam a fazer mais sentido. Sinal 8. Mudanças de humor. Outro sintoma muito comum são mudanças emocionais. Algumas mulheres relatam irritação, outras dizem que ficam mais sensíveis e algumas dizem que começam a chorar com facilidade. Agora, deixa eu te perguntar: você já percebeu mudanças no humor antes mesmo do atraso menstrual? Isso acontece porque os hormônios começam a se alterar muito no início da gravidez. Sinal 9. Sensação diferente no corpo. Muitas mulheres dizem que sentiram algo difícil de explicar. Elas dizem apenas que sentiram que o corpo estava diferente. Algumas relatam sensação de calor, outras dizem que sentiram o corpo mais sensível. Agora me conta uma coisa: você já teve aquela sensação de que algo estava diferente no seu corpo, mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo? Muitas mulheres relatam exatamente isso antes de descobrir a gravidez. Sinal 10. Intuição. Pode parecer curioso, mas muitas mulheres dizem que simplesmente sentiram que estavam grávidas, antes mesmo de fazer o teste. Algumas dizem que perceberam mudanças no corpo, outras relatam uma sensação difícil de explicar. Agora eu quero saber de você. Você já teve essa sensação antes de descobrir uma gravidez? O erro que muitas tentantes cometem. Agora, existe algo muito importante que muitas mulheres descobrem tarde. Muitas tentantes passam meses tentando engravidar sem entender corretamente o período fértil. E isso pode fazer muita diferença. Quando a mulher começa a entender melhor os sinais do próprio corpo, as chances podem aumentar. Por isso, muitas mulheres procuram duas coisas. Primeiro, usar cápsulas naturais que ajudam a apoiar a fertilidade e o equilíbrio hormonal. E segundo, aprender mais sobre fertilidade. Por isso, eu deixei na descrição um e-book que ensina como aumentar a fertilidade de forma natural por apenas R$ 30. Nesse e-book você aprende como identificar o período fértil, como entender os sinais do corpo e erros que muitas tentantes cometem sem perceber. As cápsulas e o e-book estão na descrição do vídeo. Agora, eu quero saber de você. Qual desses sinais você já percebeu no seu corpo? Cansaço, sensibilidade nos seios, cólica diferente, mudança no olfato, mudança no humor? Conta aqui nos comentários. E me diz também, há quanto tempo você está tentando engravidar? Muitas mulheres que estão assistindo este vídeo estão passando exatamente pela mesma fase que você.